Fala galera, tudo bem? Me chamo Alas Pereira, professor de Geografia, e hoje estamos aqui para mais um Clube do Livro. O livro escolhido se chama A Conspiração de um autor com o nome de Clive Cussler. Eu não sei, gente, perdoem o meu inglês, tá? Mas é um livro que se passa ali na região do Oriente Médio, sabe, assim, na Turquia, sabe? É muito interessante a ambientação do livro, e por isso que eu escolhi esse livro, né? Porque, assim, dá para a gente conseguir mesclar, fazer referências, fazer ligações com diversos conflitos que estão atualmente em voga naquela região. Região que historicamente esteve com conflitos geopolíticos, entendem? Então, vamos lá. Eu peço perdão pela escolha do livro de quase 600 páginas. Eu sei, coisa pra caramba. Eu também eu tive que ler para fazer essa aula, para fazer esse clube do livro, e eu, assim, me odiei naquele momento por eu ter escolhido esse livro, mas eu fui lendo, e assim, gente, segura na minha mão que dá bom, sabe, assim, eu vou tentar, né, na medida do possível, deixar isso aqui muito fluido, tá bom? E assim, para que seja proveitoso tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Antes de começar o livro, né, antes de começar a falar do livro, né, propriamente dito, a gente tem que eu vou fazer um apontamento, que é, o livro ele tem muitos diálogos, e ele tem muitos diálogos com muitos personagens. Infelizmente, não vai dar para eu falar de todos os personagens, nem de todos os diálogos. Então, assim, quem lê o livro, eu espero que todo mundo tenha lido o livro, sabe? Dá uma chance, vai lá, tipo, lê algumas páginas, tipo assim, eu sei que é grande, mas é fluido, não é um livro com a linguagem difícil, tá bom? É... Mas, assim, é um livro que traz muito diálogo, traz muitos personagens, e, assim, teve personagens que eu só ignorei. Não é porque eu ignorei porque não tinha importância. É porque, assim, o livro, ele é dividido em vários núcleos, tá bom? Pensem numa novela, tá? Ah, por exemplo, a novela tem a atriz, né, o ator, a atriz principal ali, né, onde a história se passa, né? E tem outros personagens que, às vezes, assim, nem se encontram com a protagonista, né, da série, o protagonista. São os núcleos, né? Então, assim, vocês viram, sei lá, Chiquititas? Tem o orfanato, né? Primeiro o núcleo, é o principal, e tem um café boutique, né? Que é um outro núcleo. São histórias diferentes, interligadas, sim, mas assim, que ocorrem no mesmo momento, assim, ocorrem de maneira distintas, sabe? Assim, então, o livro todo é conectado, mas por conta, para não ficar aquela coisa muito maçante, para não ficar aquela coisa muito. Meu Deus, Wallace, para de falar. Eu decidi cortar algumas partes, decidi cortar alguns diálogos e, infelizmente, não vou poder falar de todos os personagens. Eu foquei, na verdade, em, assim, o livro tem 100 personagens, eu foquei em 4 ou 5, sabe, assim, porque é o que, na minha visão, são os protagonistas e a história só ocorre por conta deles. Vamos lá. O livro, ele começa, né, a primeira parte do livro tem um prólogo. O nome do livro é A Conspiração, gente. Então, assim, vocês podem imaginar que a conspiração, né, alguma coisa está ocorrendo, sabe assim? Ah, é teoria da conspiração? É isso, teoria da conspiração. Ah, professor, é Illuminati? Não falei de Illuminati, falei de teoria da conspiração, sabe? É tipo aquela coisa do comer formiga que deixa a pessoa para visão, sabe? É tipo isso, né? Mas, vamos lá. O livro começa, né? Tá em alto mar, começa com com um navio, né? E ele tá em alto mar com a tripulação, né? Eu esqueci qual é aonde o navio está, em qual mar, porque o livro traz isso, mas ele está em um navio, sabe? E esse navio, ele traz, né, com sua carga, ele traz artefatos que ele não poderia trazer, sabe? Já começa a conspiração aí, né? E assim, ao longo da jornada ali deles, eles são atingidos, né, por outra tripulação, piratas, sabe? Assim, um outro navio foi assim, eles perdem a batalha e o navio tá de arrasta pra cima, ou de arrasta pra baixo, né, porque ele afundou. Enfim, mas o navio ele afunda e assim, essa é a primeira parte do prólogo. Tem uma outra que mostra já na Inglaterra, é outro núcleo, na Inglaterra, né. O livro se passa um pouco na Inglaterra também, tá, gente? Tem um entregador, né, entregando uma caixa para um padre, né,
e o padre, ele dá um certo dinheiro para essa pessoa, né? Só que depois o padre vai lá e mata o rapaz, o entregador. Ele o enterra vivo, se eu não estou enganado. Lá no livro diz que ele enterra vivo. Então, assim, padre cruel, né? E tem também um outro atentado que ocorre já em 1916, sabe? Naquele contexto de Primeira Guerra Mundial, né? A princípio, as pessoas acreditam que o aquele naufrágio ocorreu, esse de 1916, por conta que o navio bateu em uma mina e que por isso ele veio, né, a afundar. Pique Titanic, né? Enfim, Titanic não, porque não tinha a Rose, nem o Jack lá. Mas enfim, esse é o prólogo, tá? E começamos o livro, tudo bem? O livro começa ali, né, falando, ambientado dentro de uma mesquita, né? E nessa mesquita há muitos fiéis, sabe, assim, muitos fiéis reunidos. eh, E dentro dessa mesquita entra um rapaz. Esse rapaz ele entra com a mochilinha, né? Mas assim, ninguém observa, ninguém olha com desatenção aquele rapaz. Tipo assim, ele foi lá orar, ele foi lá rezar, ele foi lá prestar, né, realizar a sua forma de fé. Só que assim, o rapaz ele tava com bomba dentro da mochila, né? E faz cabum. E o lugar explode. Claro, o rapaz sai um pouco antes, sabe? Mas assim, o lugar faz cabum, né? E o local que foi explodido era um local muito importante para a fé, sabe? Assim, muito importante para os muçulmanos, entendem? Né? Ocorreu o atentado e a culpa cai sobre Israel. Israel, Estado de Israel que a gente conhece hoje, né? Lá no Oriente Médio. A população fica em fúria, sabe assim, naquele momento. A população fica em fúria. Tá ali em um período eleitoral, sabe assim, tem um período eleitoral, tem ali um candidato à presidência que tem ideias fundamentalistas, sabe assim, fundamentalistas assim, ele é radical, sabe assim, ele é absolutamente assim, ele prega no caso o ódio, tava assim, ele prega o que não deveria pregar, assim, né, sendo um político, um presidente, um candidato à presidência, né, daquele país. Cairo, tá? Isso se passa, eu lembrei agora, Cairo, no Egito. Essa primeira parte está se passando em Cairo, tá bom? E assim, as pessoas começam a ficar com raiva, porque assim, a culpa caiu sobre Israel. Só que ninguém levou assim a culpa, não teve um mandatário, sabe assim? Ninguém, ó, foi ele ou foi esse, não teve. Então assim, ficou aquele disse-me disse, aquele mal-estar, aquela fofoquinha chata, sabe assim? Morreram pessoas naquele atentado, morreram um número de pessoas significativas, mas assim, não morreu todo mundo. Tá isso no livro, morreu bastante gente, porque tinha professores universitários, tinham pessoas ali que estavam realmente em momento ali de prestação, no caso, realizando sua forma de fé, mas assim, enfim, né? Depois, assim, o outro núcleo, a gente conhece o que pra mim é o protagonista do livro, que é o Dark Pit, que ele trabalha, ele é um arqueólogo submarino, marinho, sabe, assim, ele trabalha para o governo dos Estados Unidos, mas ele tá ali na costa da Turquia, ali realizando pesquisas. O pai dele já é um grande cientista, assim, ele já tem como eu posso dizer, ele é muito conhecido, sabe, muito conhecido, além do Pitt, né, tá naquele momento ali pesquisando, ele é filho de um grande biólogo, sabe, de biólogo não, um arqueólogo, assim, ele é filho de um cara muito bom, assim, lá nos Estados Unidos, né. E assim, ele tá ali. E nesse mesmo momento em que Dark Pit está naquela região, há também um pescador com seu filho. Fazendo o quê? Pescando, né? Pescando. E o pescador, ele atira uma rede nesse local, muito próximo aonde Pete está. Tá, mas o Pete e o pescador não se conhecem, assim, não tem diálogo entre os dois, não. Mas teve ali não posso dizer, ocorreu o encontro, o pescador jogou a rede, só que a rede ela ficou presa em alguma coisa, sabe assim? E o filho do pescador, essa parte eu acho assim, um cúmulo do absurdo, porque o pai manda o filho mergulhar no meio lá do mar, sabe assim, fundo, não sabe se vai voltar, assim, só mergulha e te corta a rede, tá bom? Porque a rede ficou presa
em algum artefato desconhecido, então, para os pescadores. Entendem? Né? E, enfim, o rapaz corta ali a rede, né? E assim, depois o Pete, né? O pescador sai de cena nessa hora. E depois o Pete, ele vem e recebe a ordem de que, naquele momento, ele deveria investigar um possível naufrágio, sabe? Naquela região, sabe? E ele fica assim, ué. Mas ele acata. Porque vocês vão ver que na história do livro, assim, ele vai acatar um monte de coisa. Assim, ele quase morre várias vezes, assim, que ele fala assim, sabe? Assim, se ele falasse não, o livro não existiria. Mas ele fala ok. Aí tem o mergulho, ele, a equipe de Pete vão até o local, mergulha, né? Acha um pedaço da rede do pescador, né? Acha um pedaço da rede do pescador e nesse momento, quando ele volta, ele descobre que a rede ficou presa em um artefato, sim, que ele considera, sei lá, um achado. Uma coisa assim, caraca, o que a gente achou? Isso aqui é muito importante, deve ser muito importante, né? Eles trazem, assim, um pedaço daquilo ali para a superfície, né? E chegando no navio, assim, na proa, né? Uma coisa, o livro ele fala muito sobre, ele tem uma linguagem, em um dado momento, assim, muito náutica, né? Eu, Wallace, o único navio que eu andei foi nem navio, né? Quem é do Rio de Janeiro vai saber que tem as barcas, né? Rio Niterói. A minha experiência com o mar é aquilo ali. É eu pegando barca, sabe? Da Praça 15 pra Praça Araribóia em Niterói. Eu nunca, então assim, eu não sei, né? Muito do que ele fala ali realmente eu desconheço, mas ele fica ali naquela proa e ele começa a investigar que, caraca, isso aqui pode ser algo assim interessante, sabe? Pode ser algo que, caraca, a gente tem que investigar. E eles investigam, né? Só que dá uma hora, assim, alguma coisa acontece, tem algum diálogo, né? E que tem algum diálogo e que eles acabam falando, vamos voltar logo para a costa, né? Vamos voltar para o continente, para a terra firme, né? E lá a gente vê o que faz. O Dark Pit, ele viaja para uma outra região, em Istambul, ele vai para Istambul, né? Lá em Istambul ele encontra Lauren, que é a namorada dele, esposa, enfim. Ele encontra e, tipo, lá em Istambul ele procura alguém, né? E um pesquisador, né, que trabalha em um museu, né? Fala assim, poxa, eles estão em um jantar, na verdade, né? Ele está em jantar com a esposa e mais algumas pessoas e o Pete fala sobre um achado, né? E o rapaz da mesa fala assim, olha, traz lá para o meu escritório, vamos investigar o que é isso, né? E o Pete, quando levou isso para o escritório, levou todos aqueles artefatos para o escritório, o rapaz que olhou aquilo ali falou assim, caraca, isso aqui eu desconheço. Não sei o que é isso, sabe? Assim, de onde é? Eles até sabem sim. Eles começam a fazer, talvez seja de não sei de quê. Porque assim, o artefato, por exemplo, tem um dado momento do livro que fala da moeda. E tipo assim, é possível que, pô, a moeda tenha aqui um, a data aqui, a data de produção e Casa da Moeda, sei lá, eu tô dando um exemplo muito esdrúxulo, tá, gente? Mas assim, Casa da Moeda de Portugal. Mas o que é que uma moeda de Portugal, isso é um exemplo esdrúxulo, pelo amor de Deus, não tem Portugal no livro não. Tá fazendo de um navio otomano. Sabe, assim, já fica aquela coisa, mas ué, sabe? Eu vou falar muito porque eu fiquei ué, sabe? Enfim, né? E até então não se tinha muito ainda não se sabia muita coisa sobre esse naufrágio, né? Foi um achado. E assim, o Dark, o rapaz, o Pete e a Lauren vão até o escritório. Lauren, no livro, fala que está muito cansada, então assim, eu já me compadeço por ela por isso, porque eu vivo cansado, sabe? Assim, eu não posso encostar em algum lugar que eu durmo, sabe? Ela estava fazendo isso, literalmente no livro ela estava dormindo em pé, sabe? Assim, enfim. Só que na saída desse local, né, na saída do local, Lauren e Pete, eles são surpreendidos porque o museu estava sendo assaltado, né? Era um museu de muitos artefatos sagrados ali de diversas fés, assim. Então, está em Istambul, né? Tem ali artefatos, por exemplo, para os muçulmanos, assim, sagrados, sabe, assim. E a Lauren e o Pete, tipo assim, ficam no meio do fogo cruzado. Tem um tiroteio, assim. Eu me senti no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, mas assim, no livro eu falei, isso aqui é retratação do Rio de Janeiro, porque assim, era muito tiro.
muito, muito, muito tiro, assim, era pá, 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 sabe, era pará, pá, 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 timbum, sabe, era muito tiro, né, e Lauren e Pete se escondem, todavia, eles começam a ser perseguidos por uma mulher, sabe, se eu não estou enganado, o nome dessa mulher é Maria Selick, ela é muito importante, porque ela é uma terrorista, né, lá no final a gente descobre quem ela é de fato, mas assim, e assim, Lauren, ela é sequestrada, sabe, tem um furgão assim, ela é sequestrada e Pete vai atrás dela. Assim, o herói, não chama a polícia, não faz nada. Ele vai atrás, tipo, all by myself. Sabe assim, como se eu não tivesse ali, só ele. Ele é o Capitão América de Istambul, porque tem um monte de assaltante aqui. Vou sozinho resgatar a minha esposa. Vai dar super certo. Pior que deu certo, né? Ele resgata a esposa depois de muitos tiros, né? Porque a Lauren, ela carregava uma dada sacola, sacola com um objeto que assim, que os assaltantes estariam procurando, né? E a Lauren, ela joga a sacola vazia. Então, tipo assim, ela consegue distrair e eles, né, fogem, tá? Após isso aí, gente, vocês recordam que, poxa, teve lá uma explosão lá em Cairo, lá no Egito, né? E assim, agora teve um assalto. Novamente, um local sagrado para determinadas religiões é atacado. E assim, o autor do caso, o autor do atentado, ninguém sabe quem é, correto? Novamente, eles culpam o Ocidente, eles culpam Israel, sabe? Eles culpam os Estados Unidos, enfim, né? Na parte 3 a gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Segurem aí comigo. É spoiler da próxima, da terceira aula, né? Terceiro clube do livro. E assim, só que Batal, que é aquele político fundamentalista, sabe, extremista, começa a crescer nas pesquisas, porque ele fala assim, a população fala assim, caraca, a nossa fé está sendo atacada. Tipo assim, a gente está sendo atacado, aonde? Na nossa fé, naquilo que é sagrado pra gente, sabe assim? Então, assim, cria um mal-estar absurdo na cidade, né? Não só naquela também, assim, cria um mal-estar absurdo, sabe assim? E o próprio governo fica assim, ué, né? O Pete começa a querer investigar o porquê daquilo, porque ele começou a se envolver, né? Lembra lá, se ele não tivesse falado sim lá para investigar o naufrágio, que ele não era obrigado, pediram para ele, ele falou, vamos embora. Não tinha o que fazer, né? Eu queria ter essa coisa. E depois o cara chamou e falou assim, lá no jantar, vamos levar para o laboratório, lá para o museu. Ele falou o quê? Sim, mesmo a Lauren estando absurdamente cansada. A gente no livro descreve o quanto ela está cansada e assim, eu fico com raiva do Pete, porque, caraca, a mulher tá dormindo em pé. E mesmo assim ele fala, não, vambora. Levanta, reage, sabe? Então assim, eles vão e tipo assim, eles quase morrem. A Lauren quase morre. A pessoa que queria dormir, só dormir, não conseguiu e quase morreu. Sabe assim? Coitado. Eu fico com pena. Sabe assim? E mais com pena porque depois eu descubro que ela é, ó. O Pete fica com outra pessoa lá. Então, tipo assim, eu fico, né? Mas enfim. Sabe, eu trouxe aqui algumas considerações a fazer. A primeira é que assim, vocês percebem que a todo momento eles têm uma preocupação com o Ocidente? Por que há essa preocupação com o Ocidente? Porque o Ocidente, ele, historicamente, né? Na história contemporânea, sobretudo, mas assim, teve ali o imperialismo europeu, tá? Eu, infelizmente, não vou conseguir trazer tudo que ocorreu, sabe? Tudo que, assim, porque é muita coisa, sabe? Isso é matéria de nono ano, se eu não estou enganado, tá? Oriente Médio, conflitos, assim, mas há essa interferência do Ocidente, Estados Unidos, tá? Leia-se Estados Unidos, tá? Não é Brasil, tá? Não. Leia-se Estados Unidos e Europa. Imperialismo europeu. Mas a todo momento, a população, ela fica com raiva no Ocidente, sabe assim? E os Estados Unidos, ele começa a se preocupar, por quê? Porque estariam elegendo um rapaz, né, um candidato, que seria contra os interesses deles. Sabe assim, eles estavam assim, tanto faz se a sua fé está ali sendo atacada, eu quero recursos, sabe assim? O livro eu não sei em que momento esse dado, assim, eu não sei aonde se passa, assim, qual o ano é. Eu acredito que seja bem recente, mas, por exemplo, houve diversas interferências dos Estados Unidos no Oriente Médio por conta da Guerra Fria, sabe assim? Então, poxa, a União Soviética começou a expandir, né?
E os Estados Unidos começam a falar assim, ó, não dá, vou interferir, né? Ó, não dá, vou interferir, gostei da frase de efeito. Ai, ai. E, por exemplo, nesse momento, a população se pergunta, tipo assim, poxa, é Israel. E, tipo assim, o Ocidente está protegendo os terroristas, os verdadeiros terroristas. Saca? Olha a narrativa que se cria, sabe? E no fundo, no fundo, no fundo, né, segundo ali, né, o livro, o Ocidente seria vítima, porque assim, ele não sabe do que está ocorrendo. Vítima com muitas aspas, né? Porque o livro também fala, tipo assim, da preocupação dos Estados Unidos com recursos. Sabe assim, recursos financeiros. Petróleo, sabe? Que o Oriente Médio assim, é uma região bem rica em petróleo. Eles fazem parte, tem a OPEP, né, que é uma organização de países exportadores de petróleo. O Brasil não faz parte, mas porque o Oriente Médio ele é muito rico, gente, muitíssimo rico em petróleo. Então, assim, essa interferência dos Estados Unidos, sabe, ela é danosa em diversos momentos. Leia-se, Afeganistão, 1979. O governo do Afeganistão, naquele momento, ele era simpatizante da União Soviética. E assim, os Estados Unidos fizeram o quê? Olha só, vocês recordam, né? Se não recordam, vou falar, que a Guerra Fria era aquela guerra em áreas de influência. Então, assim, a União Soviética e os Estados Unidos nunca se atacaram, né? Nunca jogou uma bomba. Não teve isso. Mas teve, por exemplo, conflitos em outras áreas, tipo, a Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, sabe? Guerra do Afeganistão, sabe? Que tinha, assim, outros motivos, mas sobretudo por conta dessa questão do petróleo, né? Os Estados Unidos intervêm, por exemplo, para tentar ter mais domínio sobre aquela região. E os Estados Unidos, assim, eles começam a financiar, por exemplo, um grupo terrorista. Tá, beleza. Naquele momento, poderia não ser terrorista. Eu vou citar milícia, tá? Para não ficar terrorista. Não, milícia. Deram armas, deram munição, deram suprimentos. Só que assim, 20 anos depois, esse mesmo grupo vira o Talibã. Que é esse mesmo grupo terrorista, sabe? Que os Estados Unidos tentou combater, né? Porque retirou as tropas em 2021, 2022, eu não recordo, eu não sou bom com datas, né? Eu sei de onde, como ocorreu, onde ocorreu, mas não me pergunta a data não. Quando o Joe Biden, por exemplo, pediu para retirar as tropas do Afeganistão, né? E assim, foi uma cena horrorosa, né? Porque as pessoas, elas agarravam na asa do avião, tipo, de gente que não aguentava segurar, caía. Foi um momento assim muito triste, sabe assim, você via a humanidade para onde estava indo, né? Assim, a volta no regime fundamentalista, sabe? Então assim, os Estados Unidos interviram, armaram o inimigo potencial, né? Derrotaram a União Soviética, mas os Estados Unidos criou, assim, deu forças a um grupo terrorista que hoje comanda o Talibã. Hoje, leia-se, 2023, mês de maio, tá? Não sei até quando. É muito complicado, porque na geografia as coisas ocorrem de maneira muito fluida. Então, assim, o que eu tô falando agora, amanhã pode já não... Tá, então, assim, pensamento crítico, tá, galerinha? Então, vocês percebem que, poxa, toda vez que o Ocidente... Toda vez, assim, não vou generalizar, mas, assim, a maioria das vezes que o Ocidente, Estados Unidos, intervém naquela região, eles acabam intervindo de maneira muito, muito, muito violenta e deixando, assim, danos negativos, assim, para aquela população. Porque as pessoas começam a viver guerra, a viver em guerra civil, começam a ser bombardeadas, cidades são bombardeadas, escolas são bombardeadas, todo mundo é bombardeado naquela região, sabe? Então, assim, é muito triste, sabe? E por isso a preocupação, por exemplo, daquela região ali, né, com, com os Estados Unidos, né? Mas, enfim, isso é um assunto para a próxima aula, mas sobretudo para a terceira aula, tá bom, gente? Novamente, eu vou pedir desculpas pela escolha do livro. Eu escolhi o livro, tá? Mas, assim, eu escolhi o livro porque eu acredito que ele nos auxilie, nos ajude e nos contextualize acerca de questões que são muito importantes para os debates atuais, sobretudo para quem está fazendo vestibular, para quem vai fazer o Enem, ou o ERJ, ou a prova vestibular da sua cidade, enfim, não sei, né? Porque cai, porque está ocorrendo, gente. Depois vocês pesquisem, sabe assim, Afeganistão, retirada das tropas do Afeganistão dos Estados Unidos, sabe assim, para vocês começarem, é uma dica que eu dou, quando você começa a associar o livro para o mundo real,
físico da coisa, começa a ficar legal. Quando fica coisa muito nas ideias, aquela coisa toda, eu reconheço que fica chato. Pra mim fica chato, né? Mas é uma dica. Sai daqui, joga no Google rapidamente, pesquisa. Afeganistão. Pesquisa. Crise do petróleo, tá? Pesquisem. Pesquisem. E assim, leiam, né? Façam lá as perguntas. Levem esse debate para a sala de aula, gente. Leva para o seu professor de geografia. Tenho certeza que ele vai, assim, se amarrar. Que eu me amarraria se meu aluno, tipo assim, perguntasse sobre, né, essas questões, né? Procure saber mais sobre o livro. O autor, ele é um romancista, tá? Ele tem outras obras, né? É muito bem avaliado. Eu estive lendo um pouco, né, uns feedbacks assim de outras obras, né, que ele escreveu. E assim, ele é muito bem avaliado. Então assim, às vezes algo novo pode ser assim, algo novo e positivo para a vida de vocês. Tipo, vocês vão começar a gostar de algo que vocês não conheciam, né? Enfim, gente, é isso. Agradeço muito por você estar aqui comigo até essa hora, até esse momento, né? Até esse dado momento. Fique comigo até a próxima aula, tá bom? Até o próximo Clube do Livro, tá bom? Não desista. Fique bem, tá?